40 mil pessoas sob risco iminente de rompimento de barragens. 25 reservatórios com problemas, 3 deles em nível de alerta máximo. Em Minas Gerais, o perigo assusta a população. Pois é, o Rede TV News abre esta edição com uma reportagem especial sobre situações como as de Mariana e Brumadinho em 2015 e 2019, que podem se repetir. As mortes, a destruição e a devastação que até hoje trazem consequências ao meio ambiente. A reportagem é de Rodrigo Cabral. O drama desse casal começou no dia 8 de fevereiro de 2019. A família morava em uma comunidade perto da barragem sul superior da mineradora Vale, em Barão de Cocais, a 90 quilômetros de Belo Horizonte. O alerta de risco de rompimento veio durante a madrugada. Eles precisaram sair de casa às pressas. Isso é uma emergência. Essa é uma situação real de emergência de rompimento de barragem. A gente tinha uma vida saudável, uma vida tranquila. Né? E muda tudo, né? Muda tudo. A gente vem pra cá, no início, eu fiquei com trauma, eu estava na rua, qualquer barulho, eu queria vir para dentro de casa. Quase 500 pessoas passaram pela mesma situação. Eustáquio, Fernanda e os filhos pequenos ficaram 74 dias morando em um hotel. A gente não sabia onde que a gente ia ficar, onde que a gente ia morar, o que ia acontecer com a gente não sabia. Então foi muito triste a situação. E assim, passamos por muita dificuldade em questão assim, né? Eu com meu marido e meus filhos, a gente não sabia para onde a gente ia. Não sabia até quando que a gente ia viver em hotel. Mais de 4 anos depois, o risco de rompimento da barragem de Barão de Cocais continua e nenhum morador conseguiu voltar para casa. Eustáquio construiu uma nova residência com o dinheiro da indenização. Já a mãe dele, que morava na mesma comunidade, faleceu há 2 anos sem receber a parte dela. Todos os dias minha mãe chorou por conta daquilo, todos os dias, né? E foi até falecer sem receber. Em nota, a Vale afirmou que mais de 1.500 pessoas fecharam acordos e receberam 332 milhões de reais em indenizações individuais. Disse também que as famílias que não terminaram o processo de negociação moram em residências escolhidas por elas com as despesas pagas pela empresa. O Movimento pela Soberania Popular na Mineração critica os critérios da mineradora. A negociação foi realizada a partir da condição social do atingido, a partir da relação que os advogados tinham com a empresa. Então, algumas pessoas receberam indenização, outras chegaram a fechar a negociação, mas não receberam os valores, e outras famílias sequer iniciaram o processo de negociação. Em pouco mais de 7 anos, o rompimento de 2 barragens provocou mortes e destruição em Minas Gerais. A tragédia de Mariana, no dia 5 de novembro de 2015, deixou 19 mortos. Em Brumadinho, 270 pessoas perderam a vida em 25 de janeiro de 2019. O filho de Andresa é um deles. Bruno Rocha Rodrigues tinha 26 anos e trabalhava no setor administrativo na mina do distrito de Córrego do Feijão. Emocionada, a mãe mostra as fotos do jovem engenheiro de produção que havia se formado 5 meses antes. O sonho dele era trabalhar na Vale. O Bruno, ele sonhava com essa empresa. E hoje, ao recordar isso, eu ter a certeza que viver, né, tem sido cada vez mais difícil. É uma dor que é incalculável. O coração de mãe bate onde o filho está. Meu coração ele parou de bater no dia 25 de janeiro de 2019. Bruno era filho único. O corpo foi encontrado 105 dias depois. Outras 3 vítimas nunca foram encontradas. Inconformada com a tragédia e com a falta de informações, Andresa se juntou a outras pessoas para criar a associação que representa os familiares de vítimas e atingidos pela tragédia de Brumadinho. Com todo familiar que você conversar, a resposta vai ser uma só. Eles vão dizer assim, olha, eu nunca havia tomado remédio antidepressivo, remédio para dormir,
antes do dia 25 de janeiro de 2019. Hoje, eu sobrevivo à base de medicação. Essa é a minha realidade, essa é a realidade, assim, de praticamente todos os familiares. 4 anos depois, ninguém foi responsabilizado. Alterações na legislação aumentaram a revolta e a angústia dos atingidos. Fruto de um projeto de lei de iniciativa popular, o Mar de Lama Nunca Mais contou com a assinatura de 56 mil cidadãos e obrigava as mineradoras a eliminarem mais de 50 barragens de rejeitos até fevereiro do ano passado. As empresas tiveram 3 anos para fazer o descomissionamento. A maioria não concluiu o processo e fez um acordo com o Ministério Público e o governo de Minas para a prorrogação do prazo. Perdoaram, então, as multas que deveriam ter sido aplicadas, perdoaram as penalidades, como, por exemplo, o cancelamento das licenças ambientais ou dos direitos minerários dessas mineradoras, e essas empresas continuam com essas barragens em operação ou ainda apontando projetos para descomissionar as barragens somente em 2030, 2032. O governo de Minas, através da Secretaria de Meio Ambiente, não quis se manifestar, mas confirmou que atualmente o estado tem 25 barragens de rejeitos com problemas. 3 estão no nível máximo de alerta para rompimento. Sul Superior da Vale, em Barão de Cocais, Forquilha 3, também da Vale, em Ouro Preto, e Serra Azul, da ArcelorMittal, em Itatiaia-Sul. Outros 6 reservatórios estão no nível 2 de emergência e 13 no nível 1. Nível 1 de emergência é quando nós temos uma anomalia. Nessa anomalia ela foi classificada com a nota 10, que é a nota máxima, então ela precisa de cuidados especiais. Então ela entra em nível de emergência 1. Nível 2 de emergência é quando essa anomalia, no nível 1, ela não foi controlada, ela continua e não teve controle, ela entra em nível 2 de emergência. Nível 3 de emergência, quando a gente tem a iminência do rompimento, ou seja, as anomalias na nível 1 e nível 2 não foram controladas e existe uma iminente rompimento, ela entra em nível 3 de emergência. Na mineradora Itaminas, em Sarzedo, na Grande BH, esta barragem foi totalmente esvaziada entre agosto de 2020 e dezembro de 2022. A estrutura vai ser utilizada para a contenção de água. Um dique de sustentação considerado mais seguro foi construído recentemente. O alteamento desse barramento, para a gente ter um aumento desse reservatório, era criado sobre o próprio rejeito, gerando uma situação insegura, e era o que existia aqui nessa barragem. A tecnologia reduz significativamente o uso das barragens para a contenção de rejeitos. Máquinas como esta processam até 90% da lama descartada nas usinas. O material é totalmente filtrado e a água reaproveitada. A filtragem começa com a separação das partes líquida e sólida dos rejeitos. Os sedimentos ficam no fundo desse equipamento. Depois são bombeados. O processo é finalizado nos filtros prensa, onde ocorre a secagem do rejeito. O ciclo completo dura cerca de 24 minutos. Há toda uma técnica de controle de umidade, de compactação, muito similar ao que se é feito em obras de terraplanagem, na construção civil. E, posteriormente, assim que essa estrutura ela fica pronta, ela é submetida a monitoramentos de nível d'água, de pressão interna. Mesmo com essa alternativa já existente, em grande parte de Minas Gerais, a preocupação é cada dia maior. Segundo a Agência Nacional de Mineração, 28 barragens estão sem a declaração de condição de estabilidade, condição que atesta a segurança dos reservatórios. 17 estruturas podem provocar danos ambientais significativos. Uma delas tem risco grave por conter rejeitos tóxicos. 15 barragens são capazes de provocar destruição e mortes em áreas residenciais, industriais e agrícolas, onde trabalham e vivem cerca de 40 mil pessoas. Junto a isso, o número de fiscais no estado está abaixo do ideal. Hoje, em Minas Gerais, nós temos 21 servidores, 21 especialistas em recursos minerais específicos para barragem. Se a gente pegar esse número e comparar com o passado recente, melhorou, com certeza. Mas quando a gente pega o número total hoje de barragens que nós temos no estado, nós acreditamos que o número ideal seria 31 servidores. É uma bomba relógio sobre as nossas cabeças, Minas Gerais, Minas, acho que nós vamos ter que mudar, mineradoras Gerais, Nós estamos sendo minerados ao tempo todo, em todo lugar. Nós não temos segurança. Quem vem a Minas Gerais hoje pode não voltar para casa.